hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um assunto bem polêmico. E quando se fala de religião, falta só as pessoas rasgarem o verso. Porque todo mundo acha que tem razão e no final ninguém sabe de nada. Hoje eu vou retratar para vocês um pequeno trecho de um documentário do Discovery Channel para vocês poderem entender, inclusive o raciocínio do cara que foi entrevistado é inteligente, não é um raciocínio besta, né? Eu vou falar aqui para vocês e também eu vou explicar algumas coisas bíblicas, porque as pessoas parecem não entender. Eu falo que um dos capítulos mais importantes da Bíblia para você ler é Atos 7, o martírio de Estevão, porque fala muito bem que Deus não estava no Monte Sinai, mas sim outra coisa. E aí isso dá uma clareada na sua cabeça, porque as pessoas elas não entendem que a concepção do perfeito, que é a plenitude de Deus, não se mistura com o imperfeito, mas sim a vontade de Deus se mistura, e a vontade de Deus é Cristo, né? Mas deixa isso para lá, eu só quero mostrar para vocês aqui um relato, né? Para você poder entender um pouco mais sobre esse assunto. Se você gosta de ufologia, é um prato cheio para você, pelo menos, questionar, tá? Eu vou aumentar o som para você poder entender. Então, olha só. No primeiro livro de Moisés, Deus desce do céu na terra. Na montanha sagrada com fumaça, fogo e grande estrondo. Biblicamente está correto. Pensa comigo, o que desce do céu? Moisés relatando, né? Desce do céu um fogo, fumaça e um estrondo. Pensa um pouco, usa a sua cabeça mais ou menos. E ainda tremor, né? Todos tinham medo. Então, o raciocínio da pessoa que está sendo entrevistada, que até defende os OVNIs, fala sobre isso. Foi o momento em que eu disse: este não é Deus. Corretíssimo. Mas está mais do que correto. Mais do que correto. Do que nós estamos falando? Meu Deus, não precisa de um veículo para se movimentar. Que treme e faz fumaça. Então pensa comigo, para que Deus precisa de um veículo que solta fogo, fumaça e grande estrondo para falar com Moisés? Pensa um pouco. A resposta disso está na própria Bíblia. As pessoas não querem ler, as pessoas não querem aprender sobre o assunto. Eu vou pegar aqui para você ver, porque as pessoas elas esquecem das coisas, né? Então eu vou abrir aqui a página só para você poder entender. Atos 7 fala sobre o martírio de Estevão, né? E Estevão ele vai de certo modo condenando o povo de Israel porque só seguiam a anjos, né? Então olha só, então se passaram mais 40 anos quando, olha só, Estevão falando, tá? Os fariseus daquela época, eles tamparam os ouvidos de nervo de Estevão. E Estevão cheio do Espírito da Verdade. Quando fala Espírito Santo, Espírito da Verdade. Então, olha só para você poder ver. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração. Ao ouvir tais palavras, grandemente lhes enfureceram o coração e rilharam os dentes contra Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito da Verdade. Estevão, cheio da verdade, ergueu aos céus, olhou em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. Ou seja, Estevão falando a verdade. E aí, os caras murmuram com nervo. Por quê? Olha o que o Estevão falou. Então se passaram 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto. Olha para vocês verem, próximo ao Monte Sinai, em meio a labaredas e de um espinheiro que queimava. Ou seja, o próprio Estevão está falando aqui que quem apareceu e deu as leis a Moisés foi um anjo.
Importantíssimo. Ah, mas anjo, cara. Todo mundo pensa que anjo é um cupido com uma flechinha de coração, com cabelozinhos loiros encaracolados e asinhas de anjo. Não é isso, cara. Você tem anjos que são esferas, vários olhos, biofísico completamente diferente. E aí o que acontece? Os anjos, eles têm tecnologia, eles têm inteligência artificial. Meu, os anjos que caíram na Terra, os anjos caídos, eles não têm discos voadores? Eles não repassaram conhecimento aos nossos ancestrais? Eles não passaram conhecimento proibido que fez com que o ser humano alcançasse um nível tecnológico absurdo? Onde foi que esses anjos aprenderam, se eles não tinham esse nível tecnológico? Então os anjos têm discos voadores, os anjos têm esse nível tecnológico. E aí, olha só, o que apareceu para Moisés foi um anjo. Não estou falando que é um anjo mau, estou falando que foi um anjo, não foi Deus, tá? E, né, veio através de um equipamento. A gente chama de disco voador, vai saber o que é isso aqui. Um equipamento que pousou ali e aí dali saiu um anjo e conversou com Moisés. Importante você entender, né? E isso gerou assim uma raiva dos fariseus quando Estevão estava falando. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, né? E aí ele fala, e aproximar para observar melhor, ouviu a voz do Senhor, né? Então você vê aí basicamente, ó, eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo. Então um anjo transferiu a mensagem de Deus. É aquilo que eu falo para cada um de vocês. É aquilo que eu falo para cada um de vocês. A plenitude de Deus, a perfeição de Deus não está, ela não se mistura na imperfeição. Agora, a vontade de Deus, que se sai de Deus, é Jesus Cristo. E aí você vê falando aqui, ó, olha só. Então, não foi Deus que estava no Monte Sinai, foi um anjo. E aí ele vai falando muita coisa interessante aqui, né? Olha só, vamos pegar aqui. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ainda que Deus enviasse um anjo para que se conversasse com Moisés, o povo de Israel, né, praticamente não seguia a vontade de Deus, seguia a vontade dos antigos deuses, né? Ao invés disso, erguesse um tabernáculo a Moloque. Eu não vou nem comentar sobre isso aqui. É a estrela do deus Rinfã, isso aqui é a bandeira de Israel, né? Então, só para você poder entender, né, para você poder entender, o primeiro contato que Moisés teve foi com um anjo que estava usando algo tecnológico. Simples assim, não tem conversa, não tem conversa, né? E aí ele fala, olha só, todavia o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. Isso é o tabernáculo de Deus, a arca da aliança que eles fizeram para Deus. Aí, olha só o que Estevão fala, meu, você tem que ler isso aqui com a vontade de saber. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podemos construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde sereis meu lugar de repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e circuncisos de coração. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, basicamente, as instruções que Moisés recebeu foram de um anjo. Ainda que seja um anjo bom ou ruim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas foram de um anjo, né? E anjos têm tecnologia. O anjo, para ele poder atravessar de uma dimensão para outra, ele precisa de uma carruagem celestial, que muitas vezes nós entendemos como discos voadores, como arcas antigas. Tem uns nomes corretos para isso. Eu não tô. Entenda bem uma coisa, eu não tô fazendo apologia à cultura de Grey, à cultura Grey reptiliano, todo esse tipo de. São híbridos. Esses aí, eles são terráqueos, eles nasceram na Terra, eles são um processo de hibridização de engenharia genética de mulheres com anjos, né? O que eu tô falando para você é que os anjos que vêm lá de cima, eles têm tecnologia. E tem naves, esses caras têm naves, o povo não entende isso, né? Então fica aí a dica pra você. O pessoal pensa que é Ghost. Ele vê aquele filme de Ghost, um fantasminha camarada. Não, meu irmão, entenda bem, coloca na sua cabeça. Essa dimensão espiritual não é dimensão. Nossa visão é que não enxerga. Não existe uma dimensão espiritual. É essa dimensão aqui. Nossa visão que é limitada. Se a gente tivesse uma visão mais periférica, a gente enxergaria mais coisas, tá?
E aí, quando a gente pega, vamos voltar aqui ao relato aqui, né? Passou até no Discovery Channel. Ele falou, ó, é uma nave, né? Deus, olha só o que ele vai falar aqui, ó. Esse não é Deus. Do que é que nós estamos falando? Meu Deus não precisa de um veículo para se movimentar. Esse não é Deus. Do que é que estamos falando? Meu Deus não precisa de um veículo para se movimentar. É um raciocínio lógico, inteligente. Então, se não era Deus, o que que era? Era uma nave que estava presente a Moisés. Agora, eu não estou dizendo para você que um Gray passou lá uma. Ah, não, eu falando que os anjos têm tecnologia. As pessoas, elas colocam na cabeça delas que anjos são cupidos, bebês alados, os anjos são toda aquela palhaçada. Não, meu irmão, você não entende o que é um anjo. Abraão se curvou de medo, Moisés se curvou de medo, o povo de Israel se curvou de medo. Os anjos, eles não se parecem com os seres humanos. E eles têm poderoso poder bélico e força. Então, assim, as pessoas elas são muito limitadas. Enquanto que, na verdade, né, a gente entende esse âmbito aí dessa maneira. Então, um anjo desprovido de tecnologia veio a Moisés, amando de Deus, e deu o recado. Simples assim. Mas não era Deus ali na época. Aí, quando chegou em Atos 7, foram questionar Estevão, né, que era o mensageiro de Deus, e ele falou: não era Deus ali, era um anjo. Aí o povo rasgou os dentes, rasgaram as roupas e foram apedrejar Estevão. Aí, ó, essa é a versão. Cada um acredita no que quiser. Eu fico com a versão de Estevão, tá? Bom, fica aí a lição de hoje para vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Fique na paz.